da igreja. Oi? Só da igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Para mim, irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para primeiro adorar o nome santo de Jesus. E queremos ler em Lucas 12:35. Quando o pastor nos fez o convite, irmãos, já faz uns 3 meses que eu estudo as parábolas. E aí vai guardando, né, Mister? A gente vai guardando, né? O que aprendeu, o que Jesus nos ensinou. E quando o pastor nos convidou, nós sentimos no coração, como o pastor falou, que Deus colocou em nosso coração. Foi Lucas 12:35. Lucas capítulo 12, versículo 35. A parábola do servo vigilante. Os irmãos puder botar aqui na mídia. 12:35. Vamos ler do 35 ao 48. Então diz aí: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e o fará assentar à mesa, e chegando servirá. E se vier na segunda vigília, e vier na terceira vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora devia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Disse-lhe Pedro: Senhor, diz estas palavras para nós, ou também para todos? Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a qual o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar ao seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não sabe, e separará-lo-á e dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e se aprontou, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que a muito for dado, muito se lhe pedirá, e o que muito se lhe confiou, muito lhe pedirá. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui, Senhor, fazemos como João Batista. Ó Senhor, que o Senhor cresça e que nós diminua. Senhor, a tua igreja não veio para ouvir o pastor, não veio para ouvir eu, não veio para ouvir os irmãos, mas para ouvir o teu Santo Espírito, para ouvir o Senhor falar, Jesus. Então, fala conosco, nos revela, Senhor, a tua santa palavra em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, por intermédio do pastor, nos convidou e, como já falamos, estudamos algumas parábolas e o Senhor nos deu a direção de fazer falar sobre esta. E quando eu estava meditando essa parábola eu já medito já um mês, se eu não me engano, e colocamos assim um título sobre 5 atitudes de quem espera Jesus. E nós vamos tirar essas 5 atitudes. É lógico que eu já resumi, deixei só em 3, que eu fiz mais ou menos no tempo que não ia dar para 5, mais ou menos 3, ou quantas Deus nos der a oportunidade, a gente pode falar, né, dentro do horário.
Tá certo? Então, nós separamos aqui algumas atitudes que nós devemos ter para a vinda de Jesus. E quem nos ensina essas atitudes, Jesus colocou, deu um exemplo de uma parábola, colocando um servo, um mordomo, que a gente em lições passadas já aprendemos o que é um mordomo. Ele está com toda a responsabilidade de uma casa. Hoje aqui é difícil, a gente não vê, é pouco se falar, mas na época de Jesus se falava mais, né? Ou então gente rica, como Neymar tem mordomo, né? Tudo que ele quer, tudo é nas mãos. Então, aqui conta a parábola de um servo. Jesus quis explicar que um dos objetivos é sobre como você deve estar para a vinda de Jesus. Isso é muito sério, irmão. Isso é um dos assuntos principais dos evangelhos. Mateus, Marcos, próprio Jesus sempre falou sobre a vinda dele. Inclusive, eu fui separar alguns versículos e eu vi que pelo menos 3 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, é lógico, diz assim: e o vosso Senhor virá a hora em que você menos espera, ou a hora que você não imagina. 3 vezes nos evangelhos fala isso. Então, o quanto é importante nós estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Então vamos aqui ao primeiro. A primeira coisa que eu citei aqui, irmãos, no versículo 1, aliás, no versículo 36, ele diz assim, ó: sede vós semelhantes, Jesus diz, aos que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando ele voltar e bater, quando ele voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Aí isso aqui abre um leque para a gente fazer uma pergunta que eu já fiz, desde que eu comecei a estudar essa palavra, pastor, que eu me faço essa pergunta: você já pensou na vinda de Jesus hoje? Eu não estou mandando você levantar a mão nem responder, mas você já pensou na vinda de Jesus hoje? Ou você já pensou, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você está preparada? Houve um tempo da igreja, irmãos, que se falava muito da vinda de Jesus, pastor. E eu me lembrei que eu era novo convertido, e a tempo do Antônio Cavalcante, e eram muitas pregações, a gente esperava Jesus mesmo, assim, com toda a fé. E eu tinha tanta fé que Jesus vinha naqueles tempos, que eu estava passando uma tribulação grande, Tomé, desempregado e vendendo classificado do diário, do meu primo, é o Novo, hoje nem existe mais. E eu vinha sem dinheiro para pagar ônibus, lá da casa do meu primo, mais ou menos do Pan-Americano, quem conhece ali próximo, Demócrito Rocha, próximo terminal do Siqueira, Tomé. E eu sem dinheiro, liso, andando de um lado do outro, procurando quem quisesse classificado. E engraçado, pastor, que eu de repente, era ainda me lembro, 2 horas da tarde, e eu olhava para um lado, para o outro, não via um pé de pessoa. E eu esperava, a gente esperava tanto naquela época a vinda de Jesus, Julinho. Sabe o que passou na minha cabeça? Jesus voltou. Eu olhava para o lado, e o medo, Tomé, e eu andava e não via ninguém. Andava. Irmão, diante de Deus, como eu estou falando a verdade, ali mais ou menos do terminal de Siqueira, ainda era para lá, perto do posto Guararapes, para cá. E eu andava e eu olhava, fala-me Deus, Jesus voltou. E eu fiquei, cadê as pessoas? E eu começava a procurar e não via ninguém. Será que hoje, irmãos, essa semana você já pensou na vinda de Jesus?
E será que se Jesus voltasse hoje, você subiria? Vamos ver aqui algumas atitudes que este homem teve ao esperar o seu Senhor e que serve para nós, que Jesus ensinou que nós tivéssemos essa atitude. A primeira, que separamos aqui no versículo que nós lemos, é esperar pensando, é o que eu já falei. Pastor, eu tenho certeza que esse homem, Betil, toda hora, ele olhava para a porta, será que o meu patrão vai chegar agora? Será que o meu patrão já está vindo? Irmãos, o patrão dele tinha saído para uma festa de bodas, ou seja, casamento. Os casamentos dos judeus não era como o nosso de hoje. Nosso de hoje dura 1 hora, 2 horas, uma noite, né? 3 horas. O casamento de antigamente, principalmente de rico, era 7 dias dos judeus. 7 dias. Então aquele homem ficava esperando 7 dias o seu Senhor vir. Ou seja, qualquer hora ele podia bater na porta. Qualquer hora ele podia aparecer. Fosse no primeiro dia, fosse no segundo dia. Você lembra aquela passagem das bodas de Caná da Galileia? Ali foi assim. Você vê que no versículo 1 ele diz assim: e ao terceiro dia, que o casamento já estava no terceiro dia, e não tinha terminado ainda, aí Jesus subiu à festa, né? Ali em Mateus 22 também, fala do rei que fez uma grande festa e saiu a convidar. Também era que demorava esse tempo. Então o patrão daquele homem, ele saiu e não disse a hora que vinha, nem o dia, nem a hora. E lembre-se o que foi que Jesus disse: nem meu Pai, nem os anjos sabe a hora em que há de vir o Filho do Homem. Ninguém sabe, irmãos. Eu acredito que se alguém soubesse, né, pecaria, como acontece, a gente vê, né? Não, vou pecar aqui, fazer tudo. Eu sei que Jesus vem no final do ano. Você lembra do ano 2000? No ano 2000 foi o maior comentário que o mundo ia se acabar. Teve gente até que vendeu casas, irmão Neudo, porque achava que Jesus voltaria. Tem seita, tem religião aí que diz, que marca a data com a volta de Jesus, mas ninguém sabe. Se o irmão puder dar um retorno, eu não sou pregador de nome não, mas eu aprendi isso aí, né, pastor? Aprendi com o pastor, estou ouvindo o povo. Pronto, melhorou. Ali o Marconde, o supervisor, melhorou, Marconde, valeu. Então, aquele homem não sabia a hora que o seu patrão viria. No versículo 36 e 37, no 37 ele diz assim: se ele vier na terceira vigília, ou na quarta vigília. Sabe qual é a terceira vigília? De 9 à meia-noite. Sabe qual é a quarta vigília? De meia-noite a 4 horas da manhã, Betinho. Ou seja, aquele Senhor poderia voltar a qualquer hora, a qualquer dia. E o que nós separamos aqui, a primeira atitude, a primeira lição que nos ensina aqui é: pense na vinda de Jesus. Como eu faço novamente a pergunta: será que você já pensou na vinda de Jesus hoje ou nessa semana? Passa tanta coisa na nossa cabeça, tanta preocupação, mas a preocupação daquele homem era a volta do seu patrão. E por causa da volta do seu patrão, eu acredito que não saía da cabeça dele. Irmão, você vê que os horários, até meia-noite, até 4 horas da manhã, aí eu entendi, ele não dormia. Ele não dormia. E quantas vezes, irmão, nós não pensamos na volta de Jesus? Quantas vezes nós nem se preocupamos com a volta de Jesus?
com a volta do Senhor de toda a terra. Aquelas bodas duravam 7 dias, e durante 7 dias, aquele homem ficava em alerta, aquele homem ficava em vigilância. E o título aqui que está aqui na palavra de Deus diz: a parábola do servo vigilante. Vigilante, o vigilante ele não dorme, o vigilante ele não tosqueneja, o vigilante ele fica ali alerta para a qualquer momento. Na lição de domingo, eu acho que foi domingo agora, nós falamos aqui, eu até fiz uma pergunta: Noé andou com Deus? Quem sabe o que é andar com Deus? Aí eu fiz a pergunta. Aí eu comecei a pensar, aí eu fiz a pergunta, pastor. Aí eu disse assim, eu tinha estudado a lição. Eu disse: quantos? A Bíblia diz que Noé andou com Deus, sabe quantos anos, pastor? 300. 300 anos Noé andou com Deus e o Senhor o tirou, arrebatou. Aí eu disse assim: irmãs, tem crente que só anda com Jesus num quarteirão, no outro quarteirão ele já se desvia, porque ele está devendo na bodega. Diz: ixi, eu me esconder aqui, que essa bodega eu estou devendo, eu não vou pagar. Vixe, ali tem uma pessoa que me viu fumando. Vixe, essa ali eu estou devendo o Tomé. Ele só é crente um quarteirão, 2 quarteirão ele está desviado. Enoque andou com Deus 300 anos, irmão Haroldo, e o Senhor o tomou. E o que é andar com Deus? Andar com Deus é fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes: andarão 2 juntos se não houver um acordo. Havia acordo entre Deus e Enoque. Havia comunhão. Esse acordo aí significa comunhão, havia comunhão. Andar com Deus é andar em comunhão com Deus. E agora interessante que na época de Enoque, ele não tinha Bíblia Sagrada como nós temos, irmãos. Mas Noé andou com Deus. Era a lei oral, ele ouviu só de falar. Foi passando de Abraão, foi passando de um para outro, foi passando até chegou em Enoque. E ele obedecia tão à risca que foi tirado por Deus. E tu como estás? E nós com a Bíblia Sagrada, qualquer hora é só chegar na estante, na cama, pegar e ler. E Enoque, sem Bíblia, só com lei oral, andou com Deus e foi arrebatado. E quanto nos dias de hoje, com Bíblia Sagrada, não vai ser arrebatado. Com a Bíblia Sagrada na mão, em casa, no colégio, no celular, e Jesus vem e ele ainda não vai. E Enoque sem Bíblia foi arrebatado ao céu. Glórias a Deus. Vamos continuar aqui. Aí eu comecei a pensar sobre, nós estamos falando sobre pensando na volta do seu Senhor. Ele ficava aguardando: será que meu patrão vai chegar agora? Eu tenho que estar preparado. Será que ele vai chegar agora? Ele tinha que abrir a porta. As coisas tinham que estar tudo preparado, mas isso aqui é mais para frente. Vamos aqui. Aí eu me lembrei da mulher de Ló. Olha aí o que é que diz, queria que o irmão colocasse aí. Lucas capítulo 17, versículo 32. Olha o que é que diz aí. Lucas 17, versículo 32. Olha o 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. E continua: não desça para tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. E quantos que estão voltando atrás? Quantos que estão pensando, já a vida espiritual já cresceu, já amadureceu, mas está olhando para trás como a mulher de Ló. E é um perigo o crente que olha para trás, irmão. E o que é olhar para trás? É o coração voltado nas coisas materiais. Olha aí o que ele diz: quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los.
Quantos que estão descendo da posição que Deus colocou? Quantos estão abandonando a posição que Deus colocou? E Jesus pode voltar a qualquer momento, irmão. Jesus pode a qualquer hora estar às portas, a qualquer hora Ele pode abrir os céus e nós sumir dessa terra. Lembrai-vos da mulher de Ló, diz o versículo. E quem estiver no campo não volte atrás. Será que você já pensou voltar atrás? Eu estou sentindo aqui pelo Espírito Santo de dizer, tem gente aqui que já pensou em voltar atrás. Está aqui na igreja, já pensou em voltar atrás. Cuidado com a alerta que Jesus disse com a mulher de Ló. Eu me lembro que uma certa vez um irmão chegou para mim, disse: irmão, eu fui para a doutrina, o pastor falou uma palavra, pois ele falou exatamente o que eu estava precisando, pois eu estava pensando em voltar atrás. Tem crente, irmão, dentro da igreja, mas está igual a mulher de Ló, com o coração voltado para o mundo, pensando em voltar atrás. Cuidado que a mulher de Ló virou estátua de sal, parou no meio do caminho. Glórias a Jesus. Olha aí o 34, vamos ler o 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Outra coisa interessante, tudo aqui, irmãos, são versículos que falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Estarão dois numa cama. Por que dois numa cama? Às vezes o marido é crente, a mulher não é. Mas o que a gente vê hoje, às vezes os dois são crentes, mas vai dormir intrigado. Está lá em Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 7. 3, versículo 7. São crentes, mas vai dormir intrigado. O casal, mas vai dormir intrigado. Digo-vos naquela noite, estarão... Vocês prestaram atenção que geralmente a vinda de Jesus eles, sempre os autores, o Espírito Santo, os autores da Bíblia, sempre ele fala, meia-noite, mas à meia-noite a trombeta soou. À meia-noite o anjo apareceu. À meia-noite, geralmente, por que meia-noite? Porque é um horário que ninguém espera. A volta de Jesus vai ser dessa maneira. Diz que naquela noite, à meia-noite, estarão dois numa cama, será tomado um e deixado o outro. É tão sério, irmão, a vinda de Jesus. É tão sério, você precisa ter comunhão com a sua esposa. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe passar para o outro dia. Te reconcilia hoje. Pede perdão hoje. Conversa com ela hoje. Conversa com ele hoje. Um será tomado, o outro será deixado. E continua, duas estarão juntas, também é sobre a vinda de Jesus, moendo. Uma será tomada, outro será deixado. Aqui eu entendo como duas coisas, sobre trabalho. E aí eu acredito que tanto é o trabalho da igreja, como é o trabalho também, o trabalho material. Imagine, irmão, a volta de Jesus. Como diz os irmãos, está ali no avião, o piloto é crente, o copiloto não é. 2, 3 é crente. Então, irmãos, imagine ali no trabalho, policiais, no trabalho, será levado um e deixado o outro. Por que deixado o outro? Aí eu comecei a pensar o que diz lá em Colossenses, que nós devemos trabalhar, irmãos, como se fosse para o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se fosse, Colossenses 3 e 23, coloca aí, irmão, por favor. Devemos trabalhar como se fosse para o Senhor. Aí eu comecei a pensar, o que é trabalhar como se fosse para o Senhor? Porque quando é para Jesus, você faz bem feito. Quando é para Jesus, você faz de coração. Quando é para Jesus, você chega no horário. E por que que o irmão vai trabalhar e chega atrasado? E ainda critica o patrão?
Olha o que diz aí: como para ao Senhor, fazendo como para ao Senhor. E aí inclui também os trabalhos da igreja, não fazendo como para o pastor, mas como para o Senhor. Todo mundo sabe que eu trabalho com faixa e com o Renato, né, pastor? Aí a gente está ali trabalhando, eu começo a fazer uma faixa, Tomé. Aí hoje eu estou tão cansado de fazer aqui de qualquer jeito. Aí eu me lembro desse versículo. Aí a faixa sai bem bonitinha, viu, Tomé? Irmãos, cuidado, trabalhe como para o Senhor. O Senhor sabe, você gazeando aula, estudante. O Senhor sabe, tua mãe não sabe, mas o Senhor sabe. Faça como para o Senhor. A professora pode ser até uma bruta, mas faça como para o Senhor. O patrão pode ser até ignorante, mas faça como para o Senhor. Porque quando você faz como se fosse para o Senhor se agrada. Como você faz como se fosse para o Senhor, está aqui na parábola. Aquele homem fez tudo. Eu imagino, pastor, que quando você vê que o versículo aqui mais na frente, vamos ver aqui 12. Espera o Senhor para que quando ele bater, olha o que foi que aconteceu com esse servo. Quando ele bateu, quando o seu Senhor bateu, que ele abriu, eu acredito, irmão, que ele ficou assustado. Ele olhou e viu tudo pronto, tudo bem feito. Aí a Bíblia diz: vem cá. Qual é o patrão, Betinho, que não gosta que vê quando ele chega na hora e vê tudo pronto? Jesus, irmão, quando voltar, ele vai querer ver tudo pronto que ele mandou você fazer. Ele vai querer, você vai prestar conta de tudo que o Senhor te deu para que você faça. Glórias a Jesus. Quando aquele Senhor bateu, a Bíblia diz: quando voltar das bodas, para que quando bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados os servos, quando o Senhor achar vigiando. Ou seja, quando o Senhor dele chegou, estava tudo pronto. E o que foi que o Senhor mandou você fazer? O Senhor mandou você perdoar. Você está perdoando? O Senhor mandou você evangelizar. Você está evangelizando? O Senhor mandou você amar. Você está amando? Eu fiz um paralelo de dois senhores que a Bíblia diz aqui. Um estava fazendo tudo que o seu Senhor mandou. Quando o seu Senhor chegou, estava tudo pronto conforme o pedido que ele tinha feito. E já o outro, teve um, fez tudo que ele fez, que o seu Senhor mandou. Agora olha o outro. Em verdade, mas se aquele servo dizer em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Tem crente que acha que Jesus está tardando, está demorando. E a Bíblia diz aqui, no versículo 42, diz que embriagado, aqui o 45, o meu Senhor tarda em vir, começar a espancar os seus criados, e a comer e a embriagar-se. Tem crente que quando Jesus voltar, ele vai estar embriagado com o mundo, embriagado com a contenda. A Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho que há contenda. E tem crente se embriagando com a contenda. O embriagado, interessante, eu comecei a pensar, Messias, já viu o embriagado? Coloque ele na rua Raimundo Pinheiro e mande ele ir para Bom Jesus, ver se ele chega lá. Não chega nunca. Tem crente embriagado com o mundo que pensa que vai chegar no céu e não chega nunca. Embriagado. Por quê? Espancando. A igreja é do Senhor, irmão. A igreja é do Senhor Jesus. Não espanque a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor te colocou aqui para liderar. Seja um grupo. Cuidado para não espancar, porque aqui na parábola, aqueles que espancaram foram prestar conta com o Senhor. Aí ele diz aqui, mas aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, começar a espancar os criados e a comer e a embriagar-se.
Tem gente embriagado com contenda, embriagado com futebol, embriagado com tanta coisa do mundo. Eu não estou dizendo que futebol é pecado, entenda. Eu estou dizendo embriagado. O embriagado, ele coloca as coisas acima das coisas de Deus. É isso que eu estou dizendo. Tá certo? E outra coisa interessante que eu achei aqui, vamos já encerrar. No versículo 42 ele diz assim: disse o seu Senhor: qual é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo, para lhe dar ração ao seu tempo. Uma das funções do mordomo era dar ração, Tomé, ou seja, o alimento. E o Senhor nos entregou talento, irmão. Talento de evangelizar, de doutrinar, de pregar, de fazer a obra de Deus. Uma certa vez vieram a Jesus e Jesus disse assim: dai voz de comer ao povo. O Senhor está te dizendo nesta noite, irmão, o Senhor te entregou talento, o Senhor te entregou a graça de você alimentar a igreja, alimentar o grupo que você está liderando, de alimentar a sua família, de alimentar os desviados. E como é que você está fazendo a obra de Deus? O primeiro servo estava vigiando, estava alerta, estava acordado, mas existe muita gente dormindo. E para encerrar, nós vamos falar sobre isso aí. Muita gente que ainda está dormindo. Era para estar acordado. A Bíblia diz que não dormimos como os incrédulos. Se você perguntar, quem lembra ali do Jean? O Jean, pastor, é um rapaz ali do depósito, que eu dormindo, eu tive um sonho com ele, e eu entendi que o Senhor estava mandando eu dar uma palavra a ele. Eu cheguei lá, eu disse: Jean, Jesus, eu tive uma visão com você, Jesus está me mandando eu falar. Eu disse, e sempre todo crente que chegava para conversar com ele disse: irmão, Jesus está voltando, né? Jesus está voltando, né? Sempre ele dizia isso. Aí eu disse, naquele dia eu disse: Jean, não adianta só você saber que Jesus está voltando. Você precisa se preparar, porque Jesus está voltando. E eu entreguei o recado, irmão. Com 3 meses depois que eu entreguei a palavra de Deus a ele, eu soube da morte dele. E quantos na igreja sabe que Jesus vai voltar, mas não está preparado. Sabe que Jesus vai voltar, Jesus está à porta, mas ainda está embriagado com o mundo, com o vinho que a contenda, com prostituição, com a mentira e com o engano. Mas esse servo, ele estava preparado. Então, irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa falar melhor ao meu e ao coração dos irmãos. Jesus, ele está voltando. Amém?